Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série, o de número 7. Você descobriu no nosso último vídeo que você é liberto de algo. Porque Jesus se encarnou, morrendo e ressuscitando, te tirando do império das trevas que te trazia a morte, e ele te colocando no seu reino ou império que te traz vida, ele fazendo isso, te livrou da escravidão de ser escravo e ter que obedecer à lei que a sua carne ou natureza ruim te impunha, te fazendo com isso que você, na maioria das vezes, fizesse coisas ruins. Mas pelo contrário, agora, por causa de você seguir a Jesus, você deve seguir a lei que o Espírito Santo de Deus põe aí dentro de você. Isso que você aprendeu no último vídeo. Mas agora, continuemos a ver o que mais Paulo continua falando. Isso a partir do verso 7 até o verso 13 de Romanos 7. Ele diz o seguinte lá: se obedecer à lei me faz pecar e ser escravo, e por isso eu preciso ser liberto por Jesus, e obedecer outra lei que me trará a vida, o que vamos dizer então diante disso? Que a própria lei é pecado e por isso eu não devo obedecer ao que ela diz? É claro que não. Por quê? Porque foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado, ou a sua natureza ruim, se aproveitou dessa lei que dizia o que eu devia fazer ou não, para despertar em mim todo tipo de cobiça e outras coisas ruins. Porque, se não existe a lei dizendo que eu não posso fazer algo, o pecado é uma coisa morta, ou seja, não existe. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei, ou não sabia o que era certo ou errado. Estava vivo, pois eu não tinha a possibilidade de desobedecer à lei. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, aquilo que eu posso ou não fazer, o pecado começou a viver. Querer que eu desobedeça o que a lei fala para fazer ou não fazer. E eu, por causa disso, morri, ou comecei a desobedecer a lei e a fazer o que ela falava para eu não fazer. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, por me mostrar o que eu não devia fazer, me trouxe a morte, ao fazer o que ela falava para eu não fazer por influência e ação da minha parte ruim ou pecado. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, quando diz o que eu não posso fazer, me enganou. E por meio do mandamento, me matou, me fazendo não obedecer ou fazer somente o que ela dizia que eu devia fazer. Então, será que o que é bom, o fato de existir a lei ou mandamento que me diz o que devo eu fazer ou não fazer, me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado ou a desobediência ao que a lei diz que não devo fazer que fez isso, ou seja, me levou para a morte. Pois o pecado, usando o que é bom, que é essa lei que diz o que devo ou não fazer, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é, algo mortal. E assim, por meio do mandamento, ou seja, o fato de que este mandamento me diz que tenho coisa que não devo fazer, o pecado se mostrou mais terrível ainda, pois trouxe a morte por causa da desobediência ao que a lei diz que não devo fazer. Percebeu o que Paulo está querendo te dizer? Veja algumas coisas que você aprende aqui com Paulo nesse texto que acabamos de ler. Vamos ver na ordem em que o texto aparece e que Paulo utiliza. Primeiro,
Paulo te diz que, mesmo que a lei te leve a ter maus desejos, ou seja, você peque e por isso você morre, conforme o verso 5, essa lei que te faz isso, que são os mesmos mandamentos de Deus, eles não são pecados e por isso não devem ser praticados. Não. Você não deve encarar os mandamentos dados por Deus desse jeito, como pecado, como algo que te leva a pecar e por isso você deve deixar de obedecer a eles. E quando você tem essa visão sobre os mandamentos, você deve saber uma segunda coisa. Que um dos objetivos de Deus ter dado a lei ou os mandamentos para nós é os mandamentos mostrarem para você o que é errado e certo e fazer você enxergar isso, de que existem coisas certas e erradas e quais são as erradas e certas. E se você não enxergar que existem coisas certas e erradas que o mandamento mostra, o pecado não existirá. E se o pecado não existe, você não morre, mas continua vivo. E assim, tudo que Paulo está dizendo está errado, não tem nada a ver. E teve um determinado tempo na sua vida que você viveu o tempo da ignorância na sua vida, que você não sabia sobre os mandamentos de Deus, e por causa disso, por causa dessa sua ignorância sobre os mandamentos de Deus, você estava vivo. Mas quando você tomou conhecimento dos mandamentos de Deus, o pecado começou a viver. E você que estava vivo, por não conhecer os mandamentos de Deus, você morreu. E essa sua morte, porque o pecado começou a viver, foi porque você foi enganado pelo pecado, que aproveitou que o mandamento abriu brecha para o pecado, dizendo para você que tinha coisas que são erradas e não devem ser feitas, e ele, o pecado, te matou. E como esses mandamentos vêm de Deus, eles são bons, mas esses mandamentos que são bons porque vêm de Deus, não te levou à morte, mas quem te levou à morte foi, na verdade, o pecado. Os mandamentos somente é um instrumento para que você enxergue o que o pecado realmente é e o quão terrível ele é, te levar para a morte. Mas Paulo não te ensina somente essas coisas, mas outras mais, no restante desse capítulo 7 de Romanos. Vejamos nos próximos vídeos. Fiquemos por aqui. Boa noite.